didática das provações. Hoje analisaremos a justificativa número 36 para a ocorrência de provações. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos fazer pensar menos em nós mesmos e mais nas ovelhas perdidas desse mundo, que também clamam e esperam pela salvação. Muitas vezes estamos tão concentrados em nós mesmos, em nossas ansiedades, lutas e dores, que até nos esquecemos de que há muitos que estão em condições bem mais desfavoráveis e que dependem dos nossos esforços para serem salvas. Versículo bíblico pertinente ao tema de hoje. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. Paulo queixava-se ao Senhor de uma dor, um incômodo que o afligia há vários anos, ao qual chamava de espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7. Ele afirma que orou 3 vezes a Deus para que o livrasse disso. Alguns estudiosos propõem que se tratava de um mal-estar permanente que havia em seus olhos, em função da experiência na estrada de Damasco. Paulo declara que esse problema era para ele como que um freio, para que ele não se exaltasse pela grandiosidade do seu conhecimento e também do seu novo ministério. Fica bem claro em mais essa experiência probante do apóstolo Paulo que Deus às vezes precisa permitir que soframos algum infortúnio para que não nos exaltemos, não assumamos uma atitude arrogante ou de prepotência em relação aos nossos semelhantes. Ao repreender Paulo por seus insistentes pedidos de libertação daquela dor, o Senhor afirmou a ele que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Versículo 7. Fica evidente nessas palavras maravilhosas do nosso Deus que para muitos de nós será necessário permanecermos em situações de dificuldade para que se possa dar continuidade ao plano de Deus para a nossa vida, pois se assim não fora, certamente cairíamos no pecado do orgulho próprio, o que afastaria o poder de Deus de nós, ou seja, o que ele está afirmando de maneira bem clara é que quanto mais estivermos contidos em uma condição aflitiva, menos cresceremos em nós mesmos e mais o poder de Deus poderá agir em nosso favor e em favor de outros que de nós dependam para serem alcançados pelo Evangelho. Quanto menores formos em nós mesmos, humildes, dispostos a servir, perdoadores, maior ele será em nós, sendo que o contrário também é verdadeiro. Quanto maiores formos em nós mesmos, arrogantes, orgulhosos, autossuficientes, independentes, menor será o espaço que o Senhor terá para agir em nós e por meio de nós. Esse conceito nos remete diretamente ao exemplo de João Batista, que afirmou aos seus discípulos de forma tão nobre: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Esse tipo de atitude só será percebido em pessoas que têm destacado nível de humildade e grande tendência ao serviço em prol do outro. Pessoas nas quais o próprio eu encontra-se grandemente diminuído em função de sua plena entrega nas mãos do Senhor. Com isto, a pessoa passa a importar-se muito mais com o bem-estar dos seus semelhantes do que com o seu próprio. João Batista poderia ter se tornado um grande líder político do seu povo. Ele já havia angariado até mesmo a admiração de muitos romanos. Bastava assumir esse papel de liderança destacada e teria levantado um exército para combater os invasores. Mas, como havia levado uma vida de plena submissão à vontade de Deus, aprendendo no deserto e nas montanhas valiosas lições de dependência de Deus, optou por afastar-se no momento certo, permitindo a ascensão do seu mestre Jesus, o Messias,
que ele profetizara. No caso de Paulo, o Senhor tinha para ele ainda grandes missões evangelísticas, nas quais ele devia apresentar-se não como um possível substituto do Messias, mas como um mero instrumento humano nas mãos dele. Paulo não conseguiria vencer a tentação de exaltar-se acima do próprio Cristo, já que possuía formação intelectual e militar de grande expressividade. O Senhor sabia disto, mas Paulo não tinha a perspectiva de perigo que o cercava. Assim, foi-lhe permitido passar por essa dor permanente e incômoda para que sempre se lembrasse do seu devido lugar, um pregador itinerante do Evangelho aos gentios, e não uma destacada e imponente autoridade religiosa. Assim pode acontecer conosco também. A dura provação pela qual passou o apóstolo Pedro, quando de sua negação de Cristo, também tinha essa finalidade, ou seja, de fazê-lo descer do seu pedestal de exaltação própria, já que depois de haver chorado amargamente pelo pecado cometido contra Cristo, ele passou a entender claramente que não se tratava de uma pessoa tão grandiosa e tão poderosa assim, como sempre se apresentou diante dos seus familiares e amigos. Pedro compreendeu durante essas terríveis horas de prova que era, na realidade, uma pessoa pequena e de limitadíssima capacidade, sendo que compreendeu ainda que devia buscar forças reais em Deus e não mais em si mesmo para vencer suas fraquezas. Foi exatamente nesse episódio que o Senhor encontrou a oportunidade que tanto aguardara de transformar o caráter do seu amado filho. A partir do momento em que Pedro esvaziou-se de si mesmo, aceitando a realidade da sua pequenez, Deus pôde atuar poderosamente, tornando-o um dos maiores apóstolos e pregadores de todos os tempos. Notemos que, no caso de Pedro, assim como na experiência de Paulo, havia intenção do Senhor de que esses homens abdicassem de si mesmos, não só pelo fato de que, continuando assim, poderiam perder-se para sempre, mas também pelo fato de que eles deveriam estar mais concentrados na salvação de outros e que seriam gigantes na pregação do Evangelho. Pedro e Paulo não sabiam disto, mas o Senhor, que sabe todas as coisas, já o sabia. Outro detalhe importante é que Deus, obviamente, buscava salvar essas pessoas em primeiríssimo plano. Assim, resta-nos ficar cientes de uma grande verdade em tudo isto. Apesar de ficar inconformados com sofrimentos e dores que nos assolam, saibamos que acima disto está a onisciência e a vontade de Deus para a nossa vida e que resultados esplendorosos virão se tão somente esperarmos no Senhor. Uma pérola de esperança para você. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 14. Por favor, encaminhe agora mesmo esta mensagem para todas as pessoas que você conhece, para que também saibam compreender mais esse motivo para que as provações aconteçam.